TV Araguaia apresenta Conversa com Halum. Estamos de volta com o nosso Conversa com Halum, aqui com o Rui Matsuda. Estou vendo aqui na tela o Rui Matsuda fazendo uma palestra. Foi aqui ontem no Tocantins? Isso. Nós criamos, então, oficialmente ontem, o DEX Tocantins, tá? Que é um dos nossos 22 núcleos que nós já temos pelo Brasil. Como eu falei no bloco anterior, o grande objetivo nessa primeira fase é reorganizar esses cerca de 80 milhões de órfãos políticos que nós temos. Para isso daqui, nós estamos criando, na ponta da linha, esses núcleos. Porque isso daqui não pode ser a nível nacional. Nós temos que atingir as pessoas que estão lá na ponta da linha, na base. Tá? Nós precisamos agregar aquelas pessoas da classe comunitária que, de uma forma geral, nós conservadores abandonamos durante um longo tempo, não prestamos atenção nisso. Mas nós temos que agregar eles, porque esse aspecto de ser conservador não tem a ver com classe social. Tá? Eu costumo, lá em Brasília, onde eu estou morando, praticamente eu ando o tempo todo de Uber. E 90% dos motoristas de Uber são conservadores. Eles não querem que seja atacado os seus valores. Inclusive, eles acham que trabalham hoje de Uber porque estão quebrando a estrutura da sociedade e eles se sentiram prejudicados e perderam o emprego. Por quê? Todos Mais ou aqueles, menos isso? Nós, conservadores, nós nascemos com a ideia da meritocracia. Quem é conservador atende ao princípio da meritocracia. Ou seja, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu esforço, mais eu ganho, mais eu cresço. E isso daí não tem a ver com classe social. Tá? Tem muita gente lá que está lá na ponta da linha, tá? Que atende a esses princípios, aprendeu com seus pais a trabalhar, a suar a camisa para ser um trabalhador e ganhar dignamente a sua vida. Então, essas pessoas nós temos que ter a capacidade de resgatar. E é muita gente, Matsuda, aqui. Eu vou dar gente. exemplo do meu estado de Tocantins. Eu recebo diariamente pessoas reclamando, pô, vendi até a casa que eu tinha de morar para pagar a faculdade da minha filha. Agora minha filha não consegue um emprego. Perfeito. Diz que tem que pedir aí um deputado, se não tiver um, ele não entra. Exatamente. O Tocantins hoje tem em torno de 60 mil funcionários, 28 mil são contratos especiais. Exatamente. O cara bota quem ele quer, indica quem ele quer. Olha, eu vou te dizer que de nada adianta estudar, ser bom, que não vai resolver. Eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer. Muita gente diz que projeto social é coisa de esquerda. Não é. Nós temos que ter projetos sociais. Agora, projetos sociais para pessoas que querem crescer. O César, que é o presidente, o Valdir César, que é o presidente... Valdir César é o presidente do DEX do Tocantins. Exatamente. Olha, tá? gente, você é conhecido conhece, nosso, amigo. é o César da mineração, Mineração César. Exatamente. Ei, fiz uma propaganda para você, viu, César? É isso aí. E ele me disse uma coisa interessantíssima ontem. Tá? Ele falou o seguinte, general, entre o Bolsa Família e o Bolsa Escola, o DEX vai ficar com o Bolsa Escola. Ou seja, a gente não pode fazer projetos sociais, temos que fazer projetos sociais, isso é importante. Nós temos uma classe necessitada no Brasil, mas não é dar de mão beijada. Não é dar uma muleta para a pessoa ficar o resto da vida com essa muleta. Nós precisamos escolher o projeto social para realmente fazer com que as pessoas saiam da linha da pobreza para crescer, por mérito. Tá? Então, isso é uma diferença de postura do conservador em relação às outras formas de pensamento. Vou te dar um outro exemplo, que esse eu vi, sou testemunha, viu? Sou testemunha desse. O sujeito procurando emprego, encontrou um emprego, chegou lá na empresa, a empresa disse que pagaria a ele um salário mínimo. Mas quanto que é um salário mínimo? Não, é 1.200 e pouco, vai para 1.300 e pouco, coisa assim. Mais fácil Ele ganhar falou assim, bolsa. não, eu não quero não, porque minha mulher tem um Bolsa Família. Exato. E ganha R$1.200. Isso aí. Aí eu vou ter que vir para cá todo dia, trabalhar direto para ganhar o que a minha mulher ganha. E se eu pegar o seu emprego e a senhora assinar minha carteira, minha mulher perde o Bolsa Família. Então eu vou ficar ajudando ela lá em casa com o Bolsa dela, é muito melhor. Mas, rapaz, você vai perder uma oportunidade de crescer na vida, de ter uma formação e tal e tal. Falou, não, eu fico se a senhora não assinar minha carteira, me pagar por fora.
Eu falei, não, isso por aí. fora não, porque a nossa empresa trabalha corretamente, eu não quero sofrer com fiscalização do Ministério do Trabalho, então eu tenho que te registrar. O cara dispensou o emprego. É isso aí. Eu vou citar duas coisas aqui que historicamente corroboram isso daí e que mostram que hoje só mudaram as formas de atuação, mas a lógica é a mesma. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que eles distribuíram para os índios? Espelhinhos, bugigangas, tá? De forma a fazer com que eles aceitassem e ficasse tudo bem e aceitasse eles. No século XVIII e XIX, qual foi a forma que a Inglaterra conseguiu colonizar a China? A China nunca se submeteu a ser colonizada. E a única forma que a Inglaterra conseguiu para colonizar a China foi distribuindo ópio para a população. Ópio. Drogou todo mundo. Drogou a população. Tá? É a chamada guerra do ópio. Tá? Então, o que a gente precisa entender é se essas forças que a gente está falando que estão desconstruindo, querem desconstruir a sociedade, se não estão distribuindo, entre aspas, ópio para a sociedade. Tá? Se não estão drogando e não fazendo com que a nossa sociedade seja criada uma estrutura de sociedade totalmente desestruturada. Tá? Uma sociedade desorganizada. Quando você oferece Bolsa Família para a sociedade, distribui, a bel prazer, não cobra nada em troca, faz com que eles se viciem nessa situação, nós estamos dando um ópio para a população. Uma forma de drogar a população, de fazer com que eles se acostumem a não trabalhar. Bom, eu tinha feito no bloco anterior uma pergunta ao senhor e falei que o senhor ia me responder agora. Vou refazer, porque nós desviamos o assunto. É porque é uma riqueza imensa, né, essa pauta. Nós temos muita coisa para falar. Tem muita coisa. Nós temos muita gente para agregar. Né? Tem muita gente que eu vejo aí andando para um lado e para o outro insatisfeita, mas não tem um rumo, não tem um sentido para onde eu vou. Está desnorteada. Talvez o DEX seja o caminho a ser oferecido a elas, não é isso? Nós não temos a pretensão de resolver o problema do Brasil, mas nós vamos ajudar. Tá? Nós precisamos reorganizar a sociedade. Agora, a nossa lógica passa por unir os diversos esforços conservadores, vamos dizer assim, que estão dentro dessa mesma convergência de esforços, de direção, para que a gente possa reorganizar a sociedade. Não temos a pretensão de juntar todos os 80 milhões e dar uma direção para todos eles. Nós temos que nos juntar a outras iniciativas que existem aí, que estão trabalhando nesse mesmo sentido. Um dos grandes problemas do lado conservador é exatamente esse, tá? Vamos dizer assim, da desunião entre as diversas formas de pensar. Por quê? A nossa corrente de pensamento é o liberal. Tá? A liberdade individual é muito cultuada para nós. Isso é importantíssimo. Só que, em momentos de crise, nós precisamos ter uma convergência. Tá? Essa liberdade individual que nós cultuamos precisa se transformar em um pensamento coletivo para a gente ultrapassar os obstáculos maiores. Nessas horas de crise, é importante que a gente tenha esse pensamento. A gente precisa ter uma forma de pensamento um pouco diferente, pelo menos nessa hora, para entender que se a gente não convergir numa única direção, a gente não vai conseguir ultrapassar esses obstáculos. O senhor vai falando e eu vou pensando. Eu acho que as instituições são muito importantes. Então, organizou aqui a indústria, o comércio, o agronegócio, os médicos, os advogados, vão criando suas instituições. Essas instituições não podem se corromper. Isso. E nem podem os seus diretores querer utilizar a instituição para benefício próprio, tem que ser para benefício da categoria. Quando isso fizer, já ajuda muito esse movimento. Não tem dúvida. Mas aqui eu vou dar um exemplo. E você, telespectador, é testemunha disso. O Tocantins e no Brasil inteiro surgiu um movimento aí de escola militar. E começou uma adesão muito grande. E aqui no Tocantins o povo desesperado queria vaga para colocar o filho na escola militar. Porque na escola dele não tinha jeito, não obedecia professor, não tinha aula de direito, era uma esculhambação. E todo mundo queria uma vaga na escola militar e foram criando lá escolas militares. E todo mundo satisfeito com isso.
Agora entrou um governo que quer desestabilizar a sociedade. E qual foi um dos atos que ele fez, o governo federal agora? Acabar com a escola militar. Porque a escola militar organiza a sociedade, organiza a família, coloca respeito. Perfeito. Meu raciocínio está certo, Matsuda? 100% certo. Eu tenho medo de eu falar besteira. Não, pelo contrário, é o que eu falei, você tem a percepção de entender exatamente aquilo que a gente está pregando rapidamente. O que está acontecendo é exatamente isso. A lógica é desconstruir para construir, a lógica dessas correntes de poder. Desconstrua primeiro para depois construir aquilo que você quer. Então, quando você traz os colégios militares, que começam a reorganizar as escolas que foram desorganizadas nesse período todo anterior, você está colocando obstáculo para eles. Tá? Então, lógico, haverá uma reação. Eles vão tentar, de todas as formas, explicar para a sociedade que as escolas cívico-militares não servem para nada, são autoritárias, tá? Que fazem com que os alunos sejam, que haja uma lavagem cerebral para os alunos e tudo mais. Pelo contrário, o que nós queremos é simplesmente resgatar os valores pelos quais nós fomos criados. Os professores precisam ser valorizados, como eu contei esse caso da Coreia do Sul. Tá? Uma sociedade organizada, Matsuda, os professores eu vejo são bem aqui centro. o seguinte, eu tenho que medir uma escola militar não só pela sua organização, pelo respeito imposto, pelo dever cívico, mas a grade curricular. Uhum. Se a grade curricular cumpre as metas, o que eu tenho que reclamar disso? Perfeito. É por aí. Exatamente. Né? Agora, vai lá, se você disser para mim que a escola militar não cumpre a grade curricular, tirou matérias que são essenciais, aí nós vamos discutir. Mas dizer porque está organizando a sociedade, não. Tá. E você mede isso pelos resultados do ensino. Tá? Se você for ver as pesquisas, os resultados dos alunos em relação a provas de seleção e tudo mais, você vai entender a importância da escola militar. Você vai entender a importância de ter uma grade curricular correta, você vai entender a importância de ter disciplina, de resgatar o papel dos professores. As escolas cívico-militares não vêm para serem contra os professores, pelo contrário, o grande mote, o grande pensamento das escolas militares é valorizar os professores. Até porque na escola militar o professor é civil, né? Sim, exatamente. E nós Então, precisamos, mas independente de só ser a gestão civil, que é feita por militares que é justamente para resgatar a autoridade dos professores e para que haja uma certa disciplina. Tá? Isso é essencial. O ser humano, ele não vive sem uma organização, sem disciplina. Quando você quebra isso daqui, você desorganiza a sociedade. Tá? Porque você trabalhar para você mesmo é uma coisa. Agora, quando você precisa atingir o objetivo, onde precisa de várias pessoas trabalhando junto para atingir o objetivo, você precisa de organização, de disciplina. Quando você quebra isso, você desestrutura a sociedade. Tá bom. Matsuda, nós vamos encerrando aqui mais um bloco. Nós vamos para o nosso terceiro e último bloco. Vou tocar num assunto até hoje, até agora foi tudo bem, está tudo na paz, não está? Tá ótimo. Você não vai ficar nervoso comigo, não. Mas no próximo bloco eu vou te provocar com uma perguntinha aqui, mas é básica. Perfeito. O povo quer saber melhor quem é Rui Matsuda. Quem é esse senhor que está aí, que ninguém conhece ele aqui no Tocantins, chegou aqui e está falando isso? Então as pessoas precisam saber qual é o seu histórico, para saber qual é a sua autoridade para falar nesse assunto. E nós vamos falar nisso no nosso próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e a Conversa com Halum volta daqui a pouquinho. Conversa com Halum.